Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar agora as aulas de geologia estrutural. Agora a gente entra em deformação rúptil. Aqui na parte de deformação rúptil, a gente vai ver principalmente as falhas e diáclases, colocar alguns conceitos, relembrar alguns conceitos sobre a diferença de rúptil e dúctil. No rúptil, o material ele vai se deformar, ele vai romper o limite elástico e vai se deformar por fraturamento. Nessa imagem aqui, seria a cerca se quebrando aqui. Quando submete a um esforço que extrapola o limite de elasticidade, então ele se quebra. Já no dúctil, o material tende a acumular deformação. A gente vai ver mais sobre deformação dúctil nas duas próximas aulas em dobras e zonas de cisalhamento. Então, o que a gente vai ver vai estar aqui nessa fase aqui do brittle ou rúptil. O material ele não vai voltar à forma original após o esforço, ele vai ter um rompimento e o strain vai ficar marcado nele, a deformação vai ficar marcada. Onde que essa deformação rúptil ocorre? Na litosfera, ela vai ocorrer principalmente na parte da crosta superior, menos de 15 km de profundidade, a gente já viu isso na parte de mecânica. Aqui tem uma figura bem interessante do Salamuni, do curso de Geologia Estrutural dele, mostrando exatamente essa parte transicional. A gente não vai chegar uma parte sempre quebrando, se fraturando e de repente a gente começa a dobrar e cisalhar. Não. A gente tem toda uma área transicional entre os limites vão de rúptil dúctil a de dúctil, rúptil a rúptil dúctil. Né? É algo realmente assim que vai como se fosse um degradê indo aí, variando as estruturas que se imprimem na rocha, e isso tem muito a ver também com o tipo de material que a gente está deformando, como já vimos na aula de mecânica. Por exemplo, enquanto os feldspatos ainda estão agindo de forma rúptil, os minerais planares de qualquer matriz, ou às vezes até mesmo o quartzo, já pode estar se agindo de maneira dúctil. Lembrando também que esse contraste ele é refletido em escalas. Às vezes, numa escala grande, a gente tem uma deformação num sentido aparentemente dúctil, como se fosse formando essas dobras aqui, mas na verdade essas dobras são diversas deformações rúpteis de falhas escalonadas. Agora vamos entrar então no que seriam as deformações rúpteis. Aqui está uma imagem fantástica que a gente consegue ver o lineamento. As deformações rúpteis elas ficam muito presentes. Quando a gente vai olhar imagens de satélite, foto aérea, elas marcam muito bem o relevo. Aqui a gente vê diversas descontinuidades em pelo menos três direções. Uma, digamos aqui no sentido longitudinal da figura. Uma segunda, rompendo transversalmente a figura. E ainda tem uma terceira que seria o que está fazendo esse achatamento dos planos aqui, que seria horizontal à superfície do chão, digamos assim, né? Horizontal ao que seria um eixo XY aqui. E aqui só uma formação que isso daqui pode ser tanto, esse tipo de estrutura, ela pode ser tanto gerada num limite compressivo, como está sendo visto nesse desenhinho aqui da letra A, como também em algo de extensivo. Aqui eu tenho um uplift, então eu vou ter um relaxamento para um lado e para o outro, como a gente viu na parte de mecânica da última aula. Vamos ver então, começar entendendo o que é fratura. Aqui está uma rocha, a gente vê que ela está toda deformada, vê diversas descontinuidades, como ela é muito bandada, dá para a gente enxergar muito bem essa variação de cores, dá para ver a quebra na continuidade das camadas. Maravilhosa. Então, o que é a fratura? Que é o que a gente mais vai estudar aqui. Fratura vem do latim, em termos de etimologia, de fractus, que são quebras. Então, é quando a gente rompe, quando a gente quebra o limite elástico. Ela pode ter um movimento relativo, igual aqui a gente vê movimentos relativos. Quando tem um movimento relativo associado, ela é uma falha. Quando não tem, é uma diáclase. Então, a origem de fraturas ela pode estar tanto ligada a processos adiastróficos ou primários, ou seja, não tectônicos, ou diastróficos ou secundários, que aí tem origem tectônica. Basicamente, tectônico vai ir para o lado de falha e atectônico a gente vai gerar junta de resfriamento,
disjunção colunar, mud cracks. Eu vou detalhar cada um desses agora. A fratura, então, quando eu tenho modelos cisalhantes, quando eu tenho formação de falhas, por exemplo, eu posso ter tanto algo puramente cisalhante, eu posso ter algo reverso ou normal, ou até oblíquo, a gente vai detalhar cada parte dessa, ou eu posso ter simplesmente um relaxamento, simplesmente uma descompressão. Quando a gente tem um conjunto muito grande de juntas ou de fraturas que seguem um padrão regular, aqui nessa imagem a gente consegue ver numa mesma orientação diversas fraturas, a gente chama isso de família. Se a gente for pegar nessa imagem, além dessa família que eu acabei de indicar aqui, a gente tem uma outra família que está vindo nessa orientação aqui que eu consigo ver aqui de cima. Quando eu tenho duas ou mais famílias de fraturas ou de juntas, elas compõem o chamado sistema. O sistema é o conjunto, então, de famílias de juntas ou fraturas que estão entrecruzadas. Então, vamos entender primeiro as adiastróficas, ou seja, as atectônicas, as que não têm tectonismo envolvido. Uma que é muito comum de se formar nas diáclases. A diáclase é uma descontinuidade física, ela é atectônica, e a gente não verifica um deslocamento entre os lados, ou seja, não tem rejeito. O rejeito eu vou detalhar na parte das falhas, e ela não vai ter uma movimentação relativa. Então, por exemplo, quando eu tenho uma descompressão, seja ela por soerguimento de denudação, seja ela por escavação, a gente gera um alívio. O que isso quer dizer? Eu tinha antes uma pressão em cima daquela rocha, a partir do momento que eu tirei essa pressão, ela simplesmente começa a descomprimir, começa a aliviar. E esse alívio pode gerar quebras. Essas quebras são as diáclases. Esse alívio pode ser estilo esse desenhinho aqui do lado, onde eu tenho um soerguimento. Quando eu tenho soerguimento, logicamente, esse soerguimento ele está associado ao intemperismo, à erosão do material que estava aqui em cima. Quando eu começo a soerguer, eu gero essas diáclases, essas fraturas de alívio aqui na região de cima, forma como se fosse camadas de cebola. Mas isso também pode ocorrer quando eu tenho um rio escavando um ambiente, por exemplo. Não precisa ter necessariamente essa cara de acebolamento. Eu posso ir como se fosse desfazendo as minhas escarpas, né, erodindo as minhas escarpas, e eu começo a descomprimir a minha lateral e também a minha base. E eu posso gerar as fraturas de alívio em ambos os lados. Essa figura eu acho bem bacana porque ela até coloca um pouco de tempo geológico, né, um dinossauro aqui em cima, os dinossauros aí foram extintos por volta de 60 milhões de anos, e na outra, já depois de ter toda a erosão, e o acebolamento, as fraturas de alívio aparecendo bem. Para ter uma ideia como isso parece muito uma camadinha de cebola, olha essa rocha aqui. Ela é exatamente a descompressão. Olha como é que você consegue até realmente ver cada extrato aqui sendo deslocado. Então isso é a clássica fratura de alívio. A gente tem outros tipos de quebras, onde a gente forma diversas famílias de fraturas e até sistemas. Uma outra forma, que é muito comum também, são as disjunções. Elas são formadas devido à contração durante a consolidação de magmas, de massas magmáticas. O resfriamento, quanto mais lento, mais tranquilo, sem ter muito afluxo magmático, faz com que essa contração pela consolidação do magma forme essas disjunções, essas diáclases. Então, elas geralmente têm esse formato de prisma aqui, que ela está diretamente associada ao gradiente térmico do resfriamento. E isso forma paisagens maravilhosas. Então, o que eu preciso basicamente é de ter um fluxo ígneo calmo, uma calmaria ali para eu conseguir ter esse fluxo formando o meu diaclasamento, formando essas disjunções. Essa é uma foto de uma cachoeira muito famosa na Islândia, onde basaltos,
uma rocha ígnea básica, vão formando essas disjunções. No caso aqui, elas formam inclusive o teto. Essa cachoeira, se não me engano, é Svartfoss, não sei se é essa a pronúncia, na Islândia. Mais um exemplo de disjunção colunar no basalto. Essa é a Calçada dos Gigantes, no Reino Unido. No Triângulo Mineiro, a gente tem, não são afloramentos tão bonitos assim, porque aqui o intemperismo tropical acaba que afeta muito esse tipo de rocha, mas a gente também encontra isso daqui, não só no Triângulo, a gente descendo para o sul do Brasil, tem para todo lado esse tipo de diáclase. Um outro exemplo de diaclasamento são as mudcracker, que são quebras geradas por ressecamento. Isso é muito comum ocorrer quando um material argiloso desidrata. Aqui tem uma foto só para ver, assim, você vai comumente em qualquer tipo de solo argiloso que costumeiramente é banhado ou um pouco hidratado, quando ele resseca, ele forma essas gretas, essas disjunções aqui, que são as gretas de ressecamento. Como é que a gente vai então classificar essa junta, seja de alívio, seja de ressecamento, seja essas disjunções colunares? Primeiro, a gente pode classificar em relação às estruturas planares. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma rocha sedimentar, aqui está a estrutura primária, que é o acamamento dela, e eu tenho juntas que são diagonais, oblíquas, até ortogonais a este acamamento. Mas se reparar, eu tenho algumas quebras, principalmente aqui em cima, que são juntas direcionais, paralelas às estruturas planares. Então elas podem ser direcionais quando está paralela à estrutura primária ou diagonais quando elas cortam, tem uma certa obliquidade com essas estruturas primárias. A gente também pode classificar em relação à disposição espacial. Quando elas são paralelas, a gente consegue aqui ver um conjunto de uma família de fraturas, ou seja, ela é sistemática. Então, quando elas são paralelas, eu consigo fazer uma família. Elas realmente precisam ter uma continuidade física, mas elas também podem ser radiais. Isso é muito típico de áreas intrusivas, de vulcões. É clássico ter, inclusive, forma esse tipo anelar de drenagem. A família, para constituir a família de fraturas, ela precisa realmente ser sistemática, ela precisa ter uma continuidade. Se ela for não sistemática, como tem aqui no exemplo, só um pedacinho, eu não vou conseguir admitir como sendo uma família de fraturas que não tem uma repetitividade. Ainda, elas podem ocorrer de forma concêntrica, isso é muito comum em áreas dômicas, que vão ser muito entalhadas. Essas são estruturas que vão variando entre camadas mais competentes, que formam as porções mais altas, e mais frágeis, que acabam que formam essas porções como se fossem rampas e patamares. Okay? Ainda, quando a gente vai falar sobre fraturas, a gente pode fazer uma caracterização observando alguns aspectos. Um dos aspectos é a qualidade da superfície de ruptura, a geometria dessa superfície, se ela vai ser 100% plana ou vai ser um pouco curvilínea. A gente vai falar sobre o espaçamento. Isso tudo, gente, é assim, eu cheguei no afloramento, eu vi que tem fratura, como que eu vou identificar as famílias? Então, primeira coisa, eu vejo se eu tenho uma persistência dessa família por todo o afloramento. Eu vejo qual que é a qualidade aqui, se eu tenho uma rugosidade ou não, se a superfície é lisa ou áspera. Eu vejo se ela é plana ou curvilínea. Eu vejo qual que é o espaçamento entre as juntas. Se é muito denso é que eu tenho assim diversas juntas e elas estão espaçadas no máximo 5 centímetros uma da outra. E o pouco denso é quando ela está espaçada mais de 3 metros uma da outra. Logicamente que entre o muito denso e o pouco denso tem intermediários, diversos fatores intermediários, e o ideal é você descrever, olha, eu tenho diversas juntas e elas variam de 5 a 20 centímetros de espalhamento de uma da outra. Outra coisa para classificar as juntas, a abertura, a distância do afastamento, ou seja, tem a quebra.
eu simplesmente quebrei e elas estão numa distância milimétrica, ou eu realmente gerei a quebra e eu já tenho um espaço centimétrico? Eu tenho material ou não preenchendo isso? Se esse material está preenchendo, que tipo de material que é? É um veio? É um dique? Ele é monominerálico? Ele é uma rocha composta por diversos minerais? O que está ocorrendo entre essas fraturas? Tudo isso é para a gente ter uma noção de classificação das famílias, da persistência dessas famílias. Então, o último fator, inclusive, é a persistência, que a gente vai ver a extensão. Porque não basta ela estar de 5 em 5 centímetros, ela ter uma abertura que chega a gerar intrusão de veios ali nessa região, se ela não tiver uma grande continuidade. E aí a gente vai ver a persistência tanto horizontal quanto vertical, ou seja, eu tenho que tentar enxergar a minha junta, a minha quebra nas 3 dimensões. E aí, já chegando nessa parte final das juntas, antes de entrar nas falhas, a gente também tem que pegar a abordagem geológica. As juntas, elas são utilizadas para diversos fatores. Um deles é a segmentação de maciço rochoso. Repara que aqui eu tenho uma rocha dolomítica, que aí ela vai ter uma composição mais carbonática, e uma rocha argilosa e outra calcária aqui. Repara como a argilosa não está tão fraturada quanto a dolomítica. Ou seja, quando eu vou levar em consideração uma análise de maciço rochoso, eu tenho que enxergar as variações litológicas dentro dele. Porque algumas rochas elas vão ter uma tendência a se quebrar muito maior do que outras. Aqui está claríssimo. Eu tenho um fraturamento e esse fraturamento atinge muito o dolomito e quase nada o argilito. Então, na hora de eu fazer o estudo desse maciço, eu vou ter que primeiro definir domínios homogêneos. Então, eu tenho um domínio do dolomito, eu tenho outro domínio aqui do argilito. O domínio ele vai ser uma área onde as fraturas, onde as juntas vão se apresentar de uma forma contínua, sem variações significativas. Então, aqui no dolomito ela está razoavelmente homogênea e aqui no argilito também. Segundo, eu vou fazer um levantamento sistemático para cada domínio. Então, eu tenho o domínio 1 aqui de dolomito. Eu vou ter que ver a persistência, eu vou ter que ver o espaçamento, vou ter que ver se tem preenchimento ou não, eu vou ter que enxergar qual que é a densidade das minhas fraturas, quantas famílias tem. A mesma coisa eu vou ter que fazer para o domínio do argilito, a mesma coisa para o domínio do calcário. Vou definir quantas famílias tem, se eu tenho a mesma quantidade de famílias aqui que está aqui, se a persistência é maior em um domínio, no outro ou no outro, até eu conseguir fazer uma definição de um bloco unitário, até eu conseguir entender o meu maciço como um todo. Então, as fraturas, eu tenho que enxergar o afloramento, eu tenho que ver se ele tem domínios distintos ou não, e a partir disso eu consigo analisar o meu maciço rochoso. Assim que a gente faz uma abordagem geológica para o entendimento de juntas de diáclases. Finalizando então essa parte de juntas, a importância prática delas. Em escavação subterrânea, é muito importante fazer essa análise de maciço rochoso, porque isso vai facilitar o desmonte, mas vai impor também uma necessidade de escoramento. Então, por exemplo, você vai fazer uma mina subterrânea, tem que ficar de olho em todas as diáclases. Segundo, permite a formação de aquíferos. Aqui está um rio encaixado numa fratura, um córrego, né, um curso d'água encaixado numa fratura. Por um lado, ele permite a formação de aquíferos, mas por outro, ele permite a infiltração de água. Novamente, você tem uma obra subterrânea, fica de olho nas diáclases. É muito comum controle de mineralização, isso é um pouco mais comum em falhas, eu vou entrar na próxima parte dessa aula de estrutural rúptil. Permite uma ação muito mais rápida de erosão, então isso propicia uma denudação do terreno, e isso acaba que é uma bola de neve. A partir do momento que eu fraturo a primeira vez por alívio, eu vou ter um intemperismo químico e físico agindo com mais eficácia, e isso vai levar a mais intemperismo, mais erosão e, consequentemente, uma denudação mais rápida.
E na mineração, as diáclases ajudam diretamente no desmonte da rocha. Tem um porém que vai prejudicar um pouco a retirada de blocos que estejam intactos para uso de rocha ornamental, por exemplo. Mas, no geral, ele é muito bom para o desmonte. Então, esses são alguns fatores da importância do entendimento de diaclasamento, do entendimento das juntas, de saber fazer o estudo, de saber ver a persistência, de entender a importância de ver a densidade das suas fraturas, de saber entender quantas famílias eu tenho, de saber dividir isso em domínios, ok? A gente pode ver alguns exemplos a mais se for necessário. E no próximo eu vou entrar agora em falhas, que é quando as estruturas rúpteis têm um movimento relativo entre si. Valeu!